deixando de lado o componente futurista do longa-metragem, que aqui se encontra muito presente, onde a imortalidade é algo tão comum que o único homem ainda mortal se torna o centro das atenções e as suas palavras são acompanhadas com atenção para a satisfação da curiosidade mórbida de um povo, Senhor Ninguém é sobre esse labirinto de possibilidades que se abrem não na realidade, mas na nossa imaginação, onde compreendemos o aleatório das nossas escolhas, em que acontecimentos se precipitam sem que sejamos donos da nossa própria história. Jacob Van Dormael, que dirigiu e escreveu o roteiro de Senhor Ninguém, demonstra absurda genialidade na realização desse projeto. A própria história, que une ficção e drama, e também a dinâmica direção, são um ponto alto. Foram necessários 8 anos para que a obra ficasse pronta, e o resultado não poderia ser outro. Senhor Ninguém é um puzzle imenso de perspectivas que deixa o espectador confuso, mas por isso mesmo, torna-se tão incrível, por sugerir uma reflexão não só do filme, como da vida também. A trama de Senhor Ninguém não é contada de maneira cronológica, mas isso não é realmente importante. É apenas uma característica, uma vez que narrar uma história significa passar por vários eventos até chegar ao fim, mas esse fim não é necessariamente o fim cronológico, e sim aquilo que dá totalidade, coerência e unidade à narrativa. Ou seja, não há problema em contar uma história começando pelo final, voltando para o começo e terminando-a no meio. Isso realmente não importa. O que de fato é importante é que o final dê a devida totalidade e coerência à narrativa e a torne assim inteligível. I start at the end of the story and go toward the beginning. Senhor Ninguém é um daqueles filmes que recorre mais para o sentir do que para o compreender, até porque entendê-lo pode ser uma tarefa difícil por exigir mais do que boa vontade do espectador. Exige também algum conhecimento básico de física e de ciências em geral, tendo em vista que é quase nada autoexplicativo. O que, aliás, justifica ter Jared Leto no papel de narrador-comentador, ao invés de simples personagem. Dito isso, a melhor maneira de aproveitar Senhor Ninguém ao máximo é manter a atenção aos detalhes, focar nas passagens de cenas criativas, na trilha sonora eclética, nos close-ups extremos, nas escolhas de texturas, nos cenários bem montados e nas tomadas originais. Em suma, devemos aproveitar a viagem sem nos preocuparmos muito com o local de chegada. Senhor Ninguém traz questionamentos sobre a existência de realidades paralelas e como o tempo e o espaço são ilusões da percepção. Através da vida de Nemo, o filme nos ajuda a refletir sobre nossas escolhas e suas consequências, além da existência de um Deus que é a nossa própria consciência. O longa aborda o despertar da mente de Nemo para sua multidimensionalidade e sua existência fora do espaço-tempo, enquanto simultaneamente nos mostra de maneira abstrata as simplicidades e complexidades do comportamento de nós, humanos. A história de Nemo Nobody é acompanhada por teoria das cordas, futuros distópicos, a possibilidade da quase imortalidade, o princípio da entropia e a flecha do tempo, a impermanência da memória, morte, amor, segunda chance, missões para Marte, mágoas de um divórcio e o efeito borboleta da teoria do caos. Tudo isso faz parte de uma história de um protagonista em comum. Vale ressaltar que o efeito borboleta, aspecto fundamental e bastante presente no longa, é apenas uma menção alegórica de uma teoria bastante complexa, que por meio de base lógica, tenta determinar um algoritmo para a aleatoriedade. Muitos conhecem apenas um fragmento da teoria, que é resumida na frase: o simples bater de asas de uma borboleta em um canto do planeta pode gerar um furacão no lado oposto do mundo, que sim, é relevante, é consistente, mas não é a base. Em resumo, a teoria do caos se baseia em acontecimentos que parecem aleatórios ou formados pelo acaso, mas que para se chegarem ao ponto onde chegaram, precisaram de uma infinidade de ações e circunstâncias para que pudessem ocorrer. Um exemplo disso é dado no filme quando a gota de chuva cai no papel, borrando o número de telefone que impede Nemo de encontrar Anna. Entretanto, o mais incrível é como o Senhor Ninguém ilustra toda a filosofia em cima do paradoxo da escolha. A obra demonstra como nós estamos enraizados em uma cultura, em uma sociedade, na língua que aprendemos e nas pessoas que conhecemos, de modo que muitas dessas coisas nós não escolhemos, foram impostas a nós, e nossas escolhas estão limitadas ao leque de opções que este enraizamento nos permite ter. Para sermos realmente livres, teríamos que ter todas as possibilidades disponíveis, e isso só poderia acontecer se conseguíssemos viver tudo ao mesmo tempo, como Nemo faz durante a exibição. In chess, it's called Sub-Swan, when the only viable move is not to move.
Ou poderíamos simplesmente deixar de perder tempo e ir mundo afora conhecer tudo para tentarmos achar quem somos de verdade. Afinal, não existe escolha errada. Cada caminho é correto. Tudo poderia ter sido outra coisa e seria um elemento igualmente importante. Assim, todas as escolhas são certas porque são reais. Não tem a ver com agir bem ou mal, mas sim com agir. São escolhas certas porque são possíveis. You mean to say we have to make choices? Enquanto não se escolhe, tudo permanece possível. Será mesmo? É uma frase bonita, mas não deixe se enganar. Tudo permanece possível para Nemo, que tem uma percepção diferente da nossa. Para ele, realmente permanece possível, mas para nós, não é bem assim. O tempo passa, e passa muito rápido. Se pensarmos mais do que agirmos, perderemos nossas chances, pois além de termos o tempo contra nós, existem vários outros fatores que vão contribuir para o nosso fracasso. É engraçado como o tempo todo estamos pensando em voltar para um determinado momento para evitar que algo aconteça ou para mudar o resultado de uma situação desagradável à primeira vista. Mas se pudéssemos voltar atrás, jamais iríamos para a frente, que é praticamente o que acontece com o Nemo. Before, he was unable to make a choice because he didn't know what would happen. Now that he knows what will happen, he is unable to make a choice. Fazer uma escolha é difícil, mas se não a fazemos, deixamos de viver. Para nós que não temos nossas possíveis vidas bem definidas na nossa mente, precisamos arriscar. Não temos a sorte ou o azar de Nemo, que sabe de tudo o que vai dar errado e o que vai dar certo. Não sabemos se o que nos espera é o fim inevitável ou se é o paraíso. Não temos o privilégio de escolher não escolher. Até porque isso já é uma escolha. Lembrem-se, não existem escolhas erradas. Nós fazemos escolhas e elas nos fazem. O que vem primeiro não importa. O que é importante é perceber que o medo de escolher nos transforma em ninguém, onde tudo permanece possível, mas nada se concretiza e tudo é ilusório. I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. Senhor Ninguém, mesmo abordando temas complexos e se aprofundando em teorias científicas como o Big Bang com a expansão do universo e o fim com a contração, o Big Crunch, avanço e reversão do tempo, o foco principal é de fato a tragédia humana. Os relacionamentos interpessoais, os pais, a família, encontros e desencontros que Jacob van Dormael revela explorando a vida de Nemo, com suas 3 mulheres e os relacionamentos consequentes que começam logo que ele veio à Terra para nascer, sendo que a primeira decisão que ele teve que tomar foi a escolha dos pais. Por trás de tudo isso, está a complexidade e dificuldade em se tomar decisões, uma vez que não se pode retroceder. O tempo é uma flecha, tem um único sentido, mas não podemos e nem devemos nos deixar intimidar por isso. Continue vivendo, arriscando, errando e aprendendo. Afinal, para ser alguém, basta escolher. I'm not afraid of dying. I'm afraid I haven't been alive enough. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e curtido. Senhor Ninguém é um filme muito pessoal pra mim e acredito que seja também pra todo mundo que assistiu e entendeu a sua proposta, a sua história, seu subtexto, que é bem íntimo, é bem introspectivo. É um filme que consegue tocar o público de uma maneira muito fácil, por ser realmente reflexivo e bem emocional. Claro que pode ser difícil para algumas pessoas, porque a narrativa não é convencional, às vezes é até um pouco parada, e tem muitos elementos que soam surreais, que tem justificativa, mas para um espectador desavisado talvez não soe muito interessante ou até meio sem lógica. Mas Senhor Ninguém é um filme que trata de assuntos muito pertinentes e muito cotidianos também, né? Como amor mesmo, escolhas, coisas muito humanas, de fato. Então, se identificar com esse longa não é nada difícil. E, ao mesmo tempo, trata de assuntos muito complexos, muito complicados, cuja maioria ainda está no campo da teoria. E, mesmo assim, consegue relacionar bem e dar uma explicação coerente para o que a gente está vendo com base nesses temas mais complexos, científicos, nessas teorias. Lógico que, como eu falei, não é fácil pela própria narrativa em si, o filme também é demorado, mas quando você para pra analisar e pega esses temas que ressaltam a história e que são destacados dentro do próprio filme, você percebe o quanto ele é profundo, o quanto ele é reflexivo, e assisti-lo mais de uma vez pode fazer você ter uma nova perspectiva, enxergar as coisas de outro modo e quem sabe tirar lições valiosas para a sua vida. Mas isso é o que eu acho, agora eu quero saber de vocês. Digam nos comentários o que vocês acham de Senhor Ninguém, né, de Mr. Nobody. Quais reflexões vocês tiraram, mensagens. Esse filme tocou vocês de alguma forma? Comenta aí. Por favor, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhá-lo. Isso vai ajudar muito o canal a crescer, a ganhar visibilidade e me motivar na produção de conteúdo. Se puder, dá uma olhada no meu Apoia-se, tá aí na descrição. Vai aparecer no card também. Pode contribuir com qualquer quantia, que vai ajudar muito também.
Tem minhas redes sociais, estão tudo aí na descrição. É @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Me segue lá pra gente ter uma interação maior, pra gente se conhecer melhor. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.